Ezequiel 44:30 diz assim: e as primícias de todas as primeiras partes de tudo, e as coisas que são da oblação de tudo, de sorte que vossas oblações serão dos... Oblação, para quem não sabe, oblação é uma palavra estranha, né? É oferta sólida. Libação é oferta líquida, então seria o suco da uva, o azeite, aí a oblação seria carne, massa, trigo, farinha, etc. Então está dizendo aqui, ó, e as primícias de todas as coisas, de todas as suas oblações, de tudo, serão dos sacerdotes. Vós também darei ao sacerdote as primeiras das vossas massas, para, olha o que acontece para quem é primiciante, para que façam repousar a bênção sobre a tua casa. O único versículo que garante que a bênção de Deus vai estar sobre a sua casa é a primícia. E a primícia é o valor que você oferece, que você entrega, não entrega na igreja, você entrega para o teu pastor. Aqui está escrito, ao sacerdote. Né? E lá em Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? Sim, roubará nos dízimos. E nas primícias. Porque você já viu que em português diz oferta? Não faz sentido. Porque oferta, não tem como você roubar a Deus. Oferta é voluntária. Como é que você está me roubando na oferta? A tradução está errada. A tradução está errada. Lá está terumá. Terumá, em hebraico, é primícias. Existia 24 tipos de ofertas que eram destinadas ao sacerdote. Ok? As primícias. Hoje, em português, nós chamamos tudo isso de primícia. Então, Deus diz assim, trazei os dízimos e as primícias. Fazer prova de mim, nos dízimos e nas primícias. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar uma bênção e tal, até que você não tenha lugar aonde possa colocá-la. Até que tenha maior abastança. Quando você vai lá para o Novo Testamento, Paulo fala também sobre primícia. Ele diz, inclusive, ele fala lá em Romanos 15, ele diz assim, se as primícias são santas, ele fala em presente. Inclusive, a Bíblia não fala muito sobre isso, porque os judeus, né, os novos convertidos, os que estavam seguindo a Cristo, eles eram judeus praticantes. Então, para eles, era coisa do dia a dia, fazia parte. Jesus disse, para a gente continuar dizimando, Mateus 23, sobre o dízimo, quando ele foi questionado, ele falou assim, pratiquem o dízimo e não esqueça do amor, da caridade, mas continue praticando. Então, era algo que não fala muito, porque como o Velho Testamento já fala, então era algo que era tipo... dava-se como algo comum, algo cotidiano, né? Mas ainda mesmo assim fala. Então Paulo disse, se as primícias são santas, toda a massa o é. O que quer dizer isso? Quando você tinha lá, vamos supor, isso aqui era uma bandeja de trigo, eu vou ofertar, eu colhi tudo isso aqui. A primícia era uma parte, que era de 3% a 6%. É isso que eu ia falar, como que eu faço para... Hoje é um dia, a gente para resumir, é um dia de trabalho. Mas e se, por exemplo... Um dia de trabalho dá 3,33%, entre 3% e 6%. Ah, tá, porque às vezes a pessoa, ela fechou um trabalho, assim, tô falando no meu caso, que tem coisas que eu ganho mensal, tem coisas que, fechei uma campanha agora, daí eu faço... Divide por 30. Divide sempre por 30. Se você ganhar 10 vezes no dia, 10 vezes no mês, 10 contratos diferentes, divide por 30, cada um desses é uma primícia. Entendi. É sempre entre 3% e 6%. Entendi. Aí, você pegava de 3% a 6% daquela colheita e dava para o sacerdote, não era para a igreja. O sacerdote era obrigado a ingerir aquilo. E uma vez que ele ingeria, ou ele consumia, ou ele levava para casa dele, toda a massa era santificada. Então, esse é o poder das primícias. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, você vai ficar... Eu acho que você merece. Isso aqui eu não gosto, não solto em qualquer lugar. Eu vou soltar aqui para você. Me pergunte qual é o segredo de Salomão. Qual é o segredo de Salomão? É forte essa pergunta, porque Salomão... Não é é o segredo de Salomão. O segredo de Salomão. Salomão tinha... Ele declarou o próprio segredo dele. Ele disse lá em Provérbios 3:9. Ele declarou o segredo dele. Ele disse assim... Olha que coisa extraordinária. Bom, eu vou ler de memória. Tá. Honra ao Senhor teu Deus com os teus bens e com as primícias de todas as suas rendas. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, qual é o segredo de Salomão? As primícias.
Ele disse, honra o Senhor teu Deus com teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. O segredo de Salomão era a primícia. E honrar com os bens, como o que seria? Ofertas, se você ler as ofertas dele, eram extraordinárias, né? E ele também construiu o templo. Então, ele construiu o templo, ele fazia ofertas extraordinárias. Ele ofertava 100 mil ovelhas num dia, né? E com as primícias. E o que acontece? Quem honra a Deus com seus bens e com suas primícias? Encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Então, a promessa de Deus para a prosperidade é a primícia. Então, você vê lá em Ezequiel 44:30, traga todas as primícias de tudo para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Mas a pergunta é, o que é a bênção? Provérbios 10:22 vai explicar explicitamente o que é a bênção. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. E de onde vem a bênção? Oriunda da primícia. Para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Então, traga as primícias para repousar a bênção sobre a sua casa. E qual é a bênção? A bênção de Deus te enriquece sem dores. Na verdade, em hebraico, não quer dizer não traz consigo dores. Em hebraico está dizendo assim, sem dores. Sem consequências ruins, né? É isso. Não. Não? Okay. Também. Olha lá, presta atenção. A bênção de Deus te enriquece sem dores. É porque com mamão dá para enriquecer com dor. Se você amar mamão, você deixar tua casa, deixar tua esposa, deixar teus filhos, ralar, sofrer, pagar o preço que mamão quer, você ganha dinheiro. Todo mundo, quantos ricos você conhece que ganhou com dor? A promessa da bênção de Deus é você vai enriquecer, mantendo a tua família, mantendo a tua casa, mantendo a tua saúde, mantendo a tua paz. Então ela te enriquece sem dores, sem ter que trabalhar 18 horas, sem ter que estar com dor na coluna, sem ter que ter mais remédio para dormir, remédio para acordar, sem ter que abandonar a tua casa, sem ter que ficar um mês fora, longe da família, porque todas essas formas, com dor, hoje a fórmula do enriquecimento é dor. Te suga, né? E a maioria dos coaches que te ensinam enriquecimento, não todos, eles vão te ensinar assim, vai lá, cara, vai até o final, trabalha de noite, tá de madrugada, vai pra cima, e não sei o quê. Eu já vi um coach famoso aí que ele falou assim, esgota, eu avisei pra minha esposa que eu vou ficar 1 ano sem falar com ela. E ele fala isso se gabando, assim, é o pior ano que eu vou ficar da minha vida, e sem esposa e sem filho, eu vou ficar enriquecendo. Então, se você sofrer e ter muita dor, você pode enriquecer. Mas a bênção de Deus te enriquece sem dores. Vou te dar um exemplo clássico. Pedro estava se enriquecendo lá, tentando se enriquecer pescando. Então ele corria atrás do peixe. E o peixe vivia fugindo dele. E aí Pedro, agora debaixo da bênção, debaixo do pacto com Jesus, Jesus disse, Pedro, lança a rede de novo. Jogou uma vez. E aí veio como? Sempre que Jesus faz, sempre sobra. Tiveram que chamar outro barco para vir, porque não dava conta. Qual que é a diferença? Quando você enriquece com dor, você tem que varar a noite, acordar no outro dia, mas você pode enriquecer. Com Jesus, você ainda vai ter que lançar rede, mas você ainda vai dormir em casa com a tua esposa. Entendeu? E vai poder... E ainda vai sobrar para os outros que estão do teu lado. Sim. Então, é enriquecer sem dor. Enriquecer sem ter que ficar varando noite, enriquecer sem ter dor na coluna, enriquecer sem ter que ficar tomando remédio para dormir, para acordar, enriquecer com a bênção. Amém. Isso é enriquecer. E o que traz essa bênção? A primícia. Porque é interessante, Karina, a bênção, ela vem lá do céu, mas ela só entra na terra, isso aqui é sério, que já é outra revelação. Vou repetir. A bênção, ela vem do céu, mas ela só entra na terra através da boca de um homem de Deus. Ela não tem outra via de entrada na terra. Um homem de Deus precisa liberar essa palavra. Então, a bênção, ela é liberada na boca de um homem de Deus. Ana orava. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, chorava. E o milagre dela não acontecia. Deus não queria dar um filho para ela? Queria. Sabe o que Deus fez? Não. Mandou ela lá pro templo. Ela ficou chorando lá, né? Murmurando assim baixinho, né? Eu achou até que ela estava bêbada. E aí o sacerdote falou, mulher, tu tá bêbada. Ela, não, jamais faria uma coisa dessa. Tua filha não é uma tola que estaria bêbada nessa hora, né? Mas está pedindo para Deus um filho.
Aí ele diz para ela assim: Deus conceda o desejo do seu coração. Posso mostrar o que aconteceu no mundo espiritual? É uma ordem, né? Olha só, o sacerdote não falava com mulher alguma. Ele era o sacerdote. As mulheres, se você vai para Israel sempre, você vai lá no Muro das Lamentações, a mulher está de um lado, o homem está de outro. Isso sempre foi assim em Israel. E se o sacerdote quisesse falar com a mulher, ele não falava com ela, falava com o marido. Só tinha um motivo que o sacerdote poderia falar com a mulher no templo. Naquela época era templo, era o tabernáculo de Siló. O único motivo para o sacerdote falar com a mulher era se fosse chamar a atenção dela. Aí ele tinha o porquê falar com ela. Então Deus fez parecer que ela estava bêbada, para ter uma desculpa para o sacerdote falar com ela, para ela expressar o coração dela, para ele liberar a palavra. Deus conceda o desejo do teu coração. A bênção vem do céu, mas ela precisa passar pela boca de um homem de Deus. Uau.